Bom dia a todos e todas que estão nos assistindo aqui. Bem-vindos e bem-vindas à primeira live das pandêmicas, especial de finados. E estamos aqui hoje para conversar sobre luto durante a pandemia. Meu nome é Amélia Correia, eu sou uma das fundadoras do site das pandêmicas, que eu convido todas a conhecerem, www.pandemicas.com.br, que é um site que está recebendo e publicando relatos de mulheres em formas de vídeos, áudios, fotografias, desabafos, textos analíticos, biografias, enfim, todo tipo de publicação feita sobre mulheres durante a pandemia é a proposta do nosso site, de ser um grande compilador dessas experiências que a gente está passando, né? E uma delas, evidentemente, é o luto, né? Muitas pessoas próximas, ou todo mundo conhece alguém que perdeu alguém, ou perdeu alguém, é um momento muito delicado. E para isso, hoje aqui a gente vai conversar com a Clarissa Grassi, que é uma especialista nesse assunto, né? Ela é diretora do Serviço Funerário Municipal e da Divisão de Cemitérios da Prefeitura de Curitiba, pesquisadora das visões de morte e seus impactos, né? Como diz no Insta da Clarissa, ela é a guria do cemitério. Muito obrigada por aceitar nosso convite, por estar aqui conosco. Temos também a Déa Aguiar, que é profissional de humanização em saúde e que perdeu o pai há 2 meses por Covid, que vai ter algumas coisas para compartilhar com a gente. E também a Vilma, que é socióloga, doutora em Ciências Sociais pela Unicamp e que pensa a morte sem o amparo das religiões. Então, a gente quer aqui fazer uma conversa muito relaxada, muito solta, né, na medida do possível, sobre esse momento que a gente está vivendo. Tá? Gostaria de convidar primeiro a nossa convidada externa, a Clarissa, né, a contar um pouquinho como é que está sendo essa experiência, como é que você está vendo esse processo, né, no cemitério, né, no serviço funerário em geral, se você puder trazer um pouco disso para a gente, e aí depois eu acho que a gente pode meio que, né, ir deixando fluir a nossa conversa. Então, ok. Bom dia, obrigada pelo convite. É um tema espinhoso, né, difícil de ser falado. Essa pandemia trouxe aí muitos desdobramentos que nós não tínhamos vivido até então, né? Então, assim que sai essa questão dessa visão da pandemia, né, o primeiro olhar é em relação à morte e aos mortos, justamente porque tem essa carga, né, de uma doença contagiosa, de algo que vem impactar no nosso dia a dia e como agir em relação a isso, né? Aqui em Curitiba, por mais que a gente não tenha tido um impacto tão intenso quanto em outras cidades, as imagens que nós vimos, né, em cidades como Manaus, São Paulo, aquelas escavadeiras abrindo valas, né, para sepultar as pessoas, aqueles caixões embalados, tudo isso foi muito impactante, mas nós não chegamos a ter essa realidade aqui, e eu acredito que muito pelo fato de que essa questão da morte chegar tão forte, num momento ela acaba desvelando um certo, não descaso, mas um olhar secundário com relação às consequências do dia a dia, da morte no dia a dia, né? Então, quando a gente vê cidades como Manaus ou como São Paulo sendo obrigadas desse tipo, de não ter capacidade para sepultar os seus mortos, o que a gente acaba entendendo é que não era uma coisa planejada. A morte, a maneira com a qual nós vivemos a morte hoje, é uma morte muito medicalizada, ela está muito inserida no contexto hospitalar, num contexto asséptico, distante do nosso dia a dia. Ela é um assunto interdito, é uma coisa que nós não gostamos de falar e a gente coloca, na medida do possível, isso em segundo plano. E quando surge a pandemia, quando vem o Covid-19 com todos os seus desdobramentos, ela entra
como um protagonista, digamos assim, maior nesse cenário todo, de muito medo, de muita apreensão, né, principalmente com relação a essa questão da contaminação. Por mais que a gente tenha feito o protocolo, tenha pensado em todos os profissionais da cadeia, para mitigar, ela vem vestida de uma roupagem muito desconhecida para nós, né? E que pandemia nós vivemos nesse século? Nenhuma, mas ao mesmo tempo, quando a gente vê a maneira como nós nos comportamos diante da pandemia, é muito semelhante às epidemias do século XIX, do início do século XX, aquele medo da contaminação. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o pior desdobramento do Covid, né, da Covid em si, é justamente esse apartar a família do convívio com o doente, né? Essa coisa do desconhecido, de uma doença que não se sabia exatamente como ela era transmitida. No começo não precisava usar máscara, depois precisava, daí tem que fazer distanciamento social. Quer dizer, por mais que a gente viva numa sociedade que está imersa, digamos assim, na informação, nós temos tantos meios de informação hoje, nada disso conseguiu sobrepor essa questão do, fulano disse isso, Beltrano disse aquilo, eu não sei se eu vou me contaminar, eu não sei, quer dizer, acabou se dividindo entre os negacionistas e aquela histeria quase em relação ao medo de se contaminar. E hoje a gente já está vivendo um segundo momento em relação à pandemia. Já se conhece um pouco mais do vírus, das suas possibilidades de contaminação, do tempo que ele fica latente, né, do tempo de infecção que ele tem em relação aos vírus. Então, assim, a gente viveu um momento de se apartar todos desse ciclo, né, da morte em si. Então, velórios proibidos, não dá para mascarar isso, corpos ensacados, que isso é uma coisa muito pesada para todos nós, né? Tudo muito alheio, ao mesmo tempo que se faz tão presente no nosso dia a dia, né? Essa questão da pandemia, para a família que tem um doente, uma vítima da Covid, é tudo muito apartado, porque eu escutei relatos assim de pessoas, poxa, meu irmão passou mal, eu levei na UPA e depois eu não ouvi mais. Não deu tempo de dar tchau, não deu tempo de me despedir, de dar um abraço, e quando ele veio, eu não pude chegar perto, um caixão fechado, será que é mesmo ele ali, né? A morte em si, ela tem toda uma sequência de ritos que a gente precisa fazer, e que a gente, sendo religiosos ou não, eles são momentos que nos auxiliam a aceitar a morte como fato, né? E a pandemia nos alijou disso tudo, porque nós não pudemos nos despedir nos hospitais, em alguns casos, algumas pessoas conseguiram algum tipo de contato com o doente através do celular, né? Mas que coisa mais impessoal, que coisa mais alheia, e como que eu vou digerir tudo isso se eu sequer vivenciei fisicamente isso, né? Me foi dito que tinha Covid, me foi dito tal coisa, mas eu sequer pude ver o rosto daquele ente que se foi. Então, assim, é tudo muito difícil, e essa questão do isolamento social, dos cemitérios fechados. Veja, a gente reabre os cemitérios aqui em Curitiba agora, dia 14 de outubro, eles ficaram fechados de 23 de março até agora. Aí você tem que tomar uma série de cuidados, né, de medidas para tentar mitigar. Poxa, mas o cemitério está a céu aberto. Sim, mas e o trajeto que você vai fazer até chegar lá? Como que você vai chegar até lá? Você vai com aplicativo, com seu carro? Você vai sozinho? Quer dizer, tudo virou passível de contaminação, mas ao mesmo tempo tudo está tão presente e a perda é totalmente ausente, quer dizer, é uma fissura que a gente teve que viver, né? Então a gente teve aquele primeiro momento de pensar protocolos para proteger os profissionais, né, envolvidos nessa cadeia de serviço, e hoje a gente já revê todo esse conjunto.
Mas, ao mesmo tempo, o ápice, né, não sei se vamos ter ou não essa segunda onda, né, que se fala de contaminação, espero sinceramente que não, mas essa situação toda, ela começa a mudar, mas, ao mesmo tempo, nós temos centenas de famílias que perderam alguém, pelo menos aqui em Curitiba, que foram alijadas de todo esse processo da despedida, do luto. Então, a gente fica com um passivo muito difícil de ser administrado, porque, apesar de a gente ter hoje certas medidas, como, por exemplo, a possibilidade de velar o chamado Covid tardio, entre aspas, né? Então, se descobre que uma pessoa com mais de 21 dias da confirmação da infecção pela Covid-19, ela já não tem mais essa capacidade de transmissão do vírus. Então, abre-se a possibilidade de velar essa vítima da Covid, desde que devidamente atestado pelo médico, na declaração de óbito e tudo mais. Mas e todas essas famílias que não puderam vivenciar isso? Como é vivenciar? Quer dizer, eu acho que a gente vive um momento de muito mais dúvidas do que qualquer tipo de noção, de conhecimento a respeito da doença, e acredito sinceramente que, por mais protocolos que nós temos, ser confrontado com uma realidade de perda tão seca, tudo isso vai ter que ser trabalhado aí durante muito tempo, principalmente junto às famílias, porque muitas viveram esse momento em termos desconhecido do vírus, enquanto outras estão vivendo um momento um pouco mais apaziguado, de um pouco mais de conhecimento, mas ainda assim a Covid ela tem uma aura, né, de fake news, de teorias, quer dizer, todo mundo reza pela vacina, mas nada mais vai ser como era antes. A nossa relação com a morte sofre uma modificação muito intensa, né? E por mais que a gente esteja acostumado com a finitude, a maneira como tudo isso se desvelou para todos nós foi muito impactante. Então, eu acredito que a gente vai ter um passivo aí de ser trabalhado durante muito tempo. Não acho que entrar no aspecto técnico da coisa, não, eu acho que a gente tem que falar mais sobre a vivência disso tudo, né? Das famílias que... como que de repente, ok, você teve um parente com Covid confirmado, você se despede, aquela coisa totalmente alijada de qualquer contato, até mesmo visual, mas e aquele também que morreu sob suspeita e depois se confirmou que não era Covid, e você também foi apartado disso tudo, né? Quer dizer, por mais que a gente tenha tido, eu acredito que aqui no contexto de Curitiba nós fomos, de certa forma, não privilegiados, mas cientes de uma preocupação de se amarrar, através de protocolos, a forma de se constar a Covid na DO, diferente, por exemplo, do Serviço Funerário de São Paulo, que eles passaram a carimbar tudo quanto é declaração de óbito que vinha, colocava Covid, que era mais fácil dar o mesmo tratamento para todo mundo, mas opa, nós não somos bloquinhos que se divide e se decide de qualquer forma, né? São famílias, são entes, são pessoas queridas, amadas, que elas precisam ter um contato mínimo com isso. Não é uma questão de classificação, né? É uma questão de vivência, né? De dor, de perda. Então, por mais que a gente tenha tentado amarrar a questão da declaração de óbito, a segurança dos profissionais, nada disso vai suplantar a ausência, esse trauma que essas famílias tiveram nessa perda do ente querido. Então, apesar de a gente estar vivendo um segundo momento com um pouco mais de informação, ainda assim é tudo muito difícil. Daqui 2, 3 anos, talvez a gente olhe para trás com um outro olhar, mas... não dá para transformar em número,
Não dá para transformar em estatística. E talvez o impacto maior que tenha trazido para aqueles que não necessariamente vivenciaram, mas para a sociedade como um todo, é a nossa dependência do individual. Quer dizer, a gente é um coletivo, mas a minha atitude pode impactar em todos vocês. Todas vocês podem estar tomando todas as medidas, fazendo tudo certinho. Se eu for negligente, a minha negligência vai ter um impacto no coletivo, né? Então, a gente nunca se viu tão sozinho e, ao mesmo tempo, tão dependente do bom senso, né? Enfim, da capacidade do outro de se colocar no lugar, né? Então, ali no cemitério municipal, que fica a divisão cemitérios e o serviço funerário, isso é patente. Você vê um monte de gente na Praça do Gaúcho, sem máscara, fervendo, fazendo bagunça, até a guarda municipal dispersar, eles retornam. É uma coisa como se simplesmente não existisse pandemia, não existisse doença, nem possibilidade de contaminação. Então, e ao mesmo tempo lá embaixo, todos os cuidados com as famílias, quer dizer, é tudo muito, há uma dualidade muito grande, né? E ao mesmo tempo, esse passivo de sentimento, de vivência, que as famílias que tiveram perdas em função da Covid vão ter que ficar vivenciando isso e, de certa forma, tentando externalizar. Sem dúvida, sem dúvida. E quero aproveitar, você tocou bastante nessa questão, né, das vivências. Eu acho que a Déia agora pode trazer um pouco disso, a Déia que trabalha nessa área, não só trabalha nessa área de humanização, né, mas que tem algo, eu acho, bem interessante para contar para a gente sobre o processo que ela passou recentemente, que acredito que pode acolher muitas pessoas, podem se identificar, né, Dé? Se você puder contar um pouquinho para a gente. Sim. Certo. Hoje a gente tem na medicina, né, um movimento muito grande com relação a falar sobre a morte, a finitude e os processos aí relacionados ao fim da vida, né? Então a gente tem um movimento muito grande dos cuidados paliativos, enfim, é uma coisa que vem crescendo e a gente encontra já, assim, é claro que ainda precisa evoluir bastante, né? Mas a gente já tem entendido e já tem muitos profissionais lutando por isso, para que as pessoas entendam que todos nós iremos morrer. Então, sendo esse o nosso fim indiscutível, a gente precisa falar sobre isso, né? Não só para uma pessoa que tenha uma doença já num estágio terminal ou qualquer coisa assim, mas que a morte ela faz parte da nossa vida e não tem por que a gente ficar fingindo que não. Então, alguns hospitais já têm muitos protocolos diferenciados para, enfim, hoje a gente já tem a questão de você poder ter as diretivas antecipadas, então você define o que você quer que seja ou não feito, quando chegar um momento onde a sua morte está muito próxima e talvez você não possa mais tomar decisões, né? E aí você tem poder de decidir como você vai morrer, se você quer tubo, se você quer, enfim, uma série de decisões que você pode tomar. Só que com a Covid, você perde muito disso, né? Porque por mais que você já tenha tomado certas decisões, tenha comunicado à família, que foi o caso do meu pai, a gente não tinha simplesmente como atender tudo isso. E aí é que entrou uma situação muito complexa, né? Porque um ano atrás, exatamente no dia 24 de outubro, completou 10 anos que o meu avô paterno faleceu. E eu não tenho muito costume de, assim, visitar túmulos e tal, né? Para mim, assim, não é um ritual que faz diferença. Eu tenho outras formas de me conectar com isso. Só que as minhas filhas ficaram muito curiosas e eu levei elas, então, para visitar o túmulo do meu avô. E o meu pai foi com a gente, né? E foi um passeio muito interessante, elas levaram cartinha, elas não chegaram a conhecer o meu avô, né? E a gente foi fazer um passeio pelo cemitério, e ali a gente conversou muito sobre a morte, sobre a vida. Elas viram que tinha túmulos de crianças, túmulos de pessoas que tinham morrido com mais de 100 anos. E aí a gente foi conversando, né, sobre essa possibilidade tão próxima que é a morte.
E naquele dia eu consegui conversar com meu pai, né? Eu falei, já que a gente está falando sobre tudo isso, meu pai, ele era muito, assim, despachado, ele não tinha muitos dedos para falar sobre a morte, né? Então a gente conversou e eu perguntei, pai, o que você quer quando chegar a sua vez? Né? O que você gostaria que a gente fizesse ou que não fizesse? E a gente teve essa conversa, só que envolveu cremação, que envolveu, né? Ele falou pra gente assim, não, se chegar a minha hora e eu tiver que ir mesmo, me deixa aí, não fique me amarrando aqui. Ele falou isso pra gente. E aí eu falei, tudo bem, me comprometi com ele a não ficar, né, que a gente chama dentro da medicina, que seriam terapêuticas fúteis, né, que é quando você fica ali fazendo um monte de procedimentos e medicamentos e tal, que na verdade não vão trazer a cura e nem qualidade de vida para aquele paciente. E eu me comprometi com ele. Ele foi internado, não foi por Covid, ele foi internado por causa de uma complicação do diabetes, e contraiu o Covid no hospital, tanto ele quanto a minha mãe, que estava lá como acompanhante. E a minha mãe também foi para UTI, os dois foram para UTI, só que ele já, até por conta do diabetes, ele já tinha passado por uma cirurgia ali e tal, ele estava muito mais enfraquecido, então ele acabou evoluindo muito rápido para um quadro grave. E assim, a gente inicialmente ele ficou com o celular dele, a gente conseguia conversar, as crianças mandavam áudio, a gente trocava fotos e tal, mas isso durou assim, sei lá, acho que 24 horas. Né, ele começou a ter muita falta de ar e já precisou ir para intubação. E dali ele não voltou mais. Nesse momento, eu e a minha irmã, a gente começou a ter conversas, assim, já pensando na possibilidade dele não conseguir voltar. Porque a gente precisava encarar que, apesar da gente não querer isso, era uma coisa que podia acontecer. E, assim, vendo tudo o que está acontecendo, a gente não podia ser ingênua e ficar achando que estava tudo bem, que logo, logo se resolveria. Era uma situação grave. E aí a gente começou a conversar sobre isso, e eu falei, olha, eu tive algumas conversas com ele sobre esse momento, e ele me pediu assim, assim, assim e tal, coloquei tudo para ela, e ela falou, não, então a gente vai lutar para cumprir o desejo dele, mesmo com todo o empecilho que a Covid colocou pra gente, né? E foi o que a gente fez. Então, eu ficava, como a minha mãe estava internada também, quem recebia os telefonemas diários da UTI era eu. E tinha tudo isso, né? Você não pode visitar, então você ficava ali com aquele telefone na mão, 24 horas, cada vez que vibrava, dava milhões de sensações diferentes, porque você não sabia se você ia receber uma notícia boa, uma ruim, ou se era uma ligação de call center. E, enfim, era uma conversa que eu tive com a equipe desde o início, né? Sobre não ficar segurando meu pai aqui, torturando ele com procedimentos que não iam fazer ele melhorar, que não iam fazer ele ter mais qualidade de vida, que não iam contribuir para a dignidade dele no momento da morte, né? Eu deixei muito claro desde o início que a gente queria que ele tivesse dignidade o tempo todo, 100% do tempo. E aí a gente conseguiu contato com a psicóloga da UTI e todos os dias, 3 vezes por semana, era segunda, quarta e sexta, a gente conversava por chamada de vídeo com ele. Ele estava entubado, sedado e tudo mais, mas assim, quando a gente conversava com ele, ele tinha algumas pequenas reações. E aí a gente conversava. Eu achei que eu estava super preparada, né, por ser profissional da saúde, por estar dentro aí desse universo de cuidados paliativos, etc e tal. A primeira vez que ela fez a videochamada, que eu vi o meu pai naquele estado, eu desmontei 100%, assim, eu tinha todo um roteiro na minha cabeça de como eu ia conversar com ele, do que eu ia falar, fazer e tal. Na hora que eu dei de cara com ele, naquele respirador, com aquele monte de coisa ligada, assim, eu desmontei, comecei a chorar, que nem criança mesmo, e pedi para ele voltar desesperadamente, assim, foi muito, me desmontou, assim, literalmente. E aí, enfim, foi bom porque eu tive uma noção mais clara da realidade, né? Porque até então você está muito longe do que está acontecendo. Foi como a Clarissa disse, né? Você não tem ideia de como a pessoa tá. E a gente ficava preocupada, estava super frio naquela semana. E aí, será que ele está sentindo frio? Será que ele está agasalhado? Será que, sabe, aquelas pequenas preocupações assim que você simplesmente não tinha como fazer, né? Eu já tinha acompanhado a minha mãe em outros momentos, assim, que ela ficou doente por outros motivos. E você tá lá, você tá vendo a pessoa, você viu que ela não comeu, você viu que ela comeu, você viu que a enfermeira cuidou direitinho, que fez isso, fez aquilo, e ali não, né? Você fica dependendo de alguém te contar. E
E eu lembro que os médicos me ligavam e eles eram muito claros nas informações, né? Nenhum deles me fazia promessas assim, tipo, fica tranquila que vai ficar tudo bem, nem nada disso, né? Eles eram muito honestos. Mas eles falavam, eu entendia tudo que eles falavam, mas no final eles sempre falavam assim, você tem mais alguma dúvida? E eu, não, porque eu entendi. Aí depois que desligava o telefone eu ficava, tá, mas e agora? Quanto tempo se espera? E se isso, e se aquilo? Daí depois de um tempo que eu consegui elaborar tudo que foi falado na ligação para conseguir pensar se eu tinha mais alguma dúvida ou não, né? Então tudo isso é uma coisa que a Covid impôs pra gente, né? A gente não tem o tempo de você olhar no olho do profissional que está ali atendendo, né? No caso, meu pai, enfim. E eu falava com a equipe sobre a questão de não prolongar o sofrimento dele, né? Eu sabia que a gente chegou num momento em que eles falaram, olha, não está evoluindo, né? Ele começou a ter uma série de falências ali, e aí a gente teve aquela conversa, né, sobre a questão do encerrar as terapêuticas que visariam uma possível cura ou melhora, e manter somente as terapêuticas de conforto, né, que é o que os cuidados paliativos aí, quando a pessoa está ali no fim da vida, ele propõe, né, então não existe mais possibilidade de cura, mas isso não significa que a pessoa tenha que morrer sofrendo, com dor e agonizando. Então, a gente a gente teve essa conversa e foi começada aí as terapêuticas de conforto, e eu tinha assim, e eu falava, eu não quero que ele morra sozinho, eu quero que tenha alguém junto com ele, eu não quero que ele vá sozinho, né? Eu tinha prometido para ele que, se possível, ele ia estar até em casa, né? Pra gente estar com ele naquele momento e tudo mais. E isso não era possível, né? Por causa da doença. E aí a psicóloga e a médica me ligaram, a gente entendeu que então naquele momento a gente ia começar esse protocolo de ficar em cuidados paliativos exclusivos, e em seguida ela me ligou por vídeo para a gente ter uma conversa final, digamos assim, porque a gente não sabe se a pessoa vai morrer em 30 minutos ou às vezes ela vive até mais uma semana, né? Então seria ali uma conversa com um tom mais de despedida mesmo, porque a gente não sabia como que ele ia evoluir a partir daquele momento. E a minha mãe estava internada ainda, né, nesse hospital, no mesmo hospital que ele, e a gente conseguiu uma autorização, assim, que foi uma logística absurda, para ela conseguir sair do quarto que ela estava e se despedir pessoalmente do meu pai. Então, ali ela conseguiu entrar na UTI, né, eles praticamente enveloparam ela inteira para ela poder conseguir circular dentro do hospital, mas ela entrou na UTI com a psicóloga e conseguiu pegar nele, enfim, falar o que ela precisava falar para ele naquele momento, né? Ela conseguiu se despedir pessoalmente. E em seguida, eu e a minha irmã, a gente faria isso por telefone. E aí eu comecei a conversar com meu pai, foi muito emocionante. Eu lembro que eu me arrumei, eu tentei, né, fazer todo um ritual, digamos assim mesmo, né, entendendo que seria a última vez que eu estava vendo meu pai, muito provavelmente. E conversei com ele, falei que estava tudo bem, né, eu fiz capelania hospitalar, então a gente sempre aprendia, né, que era importante você dar a liberação para a pessoa, né, e tal, que era uma coisa importante fazer isso, tanto para mim quanto para ele. Falei tudo que eu sentia por ele, quanto ele mergulhava, etc e tal. E nós somos cristãos, então eu li um texto da Bíblia para ele e cantei uma música. E quando eu comecei a cantar, ele começou a partir, né? Ele entrou ali num processo de reduzindo sinais e tudo mais, e foi uma correria, porque a minha irmã ainda não tinha falado com ele, né? Então a gente encerrou ali rapidamente, mas eu consegui fazer uma oração, digamos assim, eu fui a capelã do meu pai naquele momento, e ela ligou para minha irmã, e enquanto a minha irmã conversava com ele, ele morreu. Então ele não morreu sozinho, né? E a gente conseguiu de alguma forma cumprir o que eu tinha combinado com ele, né? Não exatamente como a gente tinha pensado, mas foi o máximo que a gente conseguiu fazer. E eu vejo assim que isso, apesar de causar uma dor muito grande na gente, né? Porque é uma dor muito profunda, ainda. Tem dias que, assim, parece que é um pesadelo, parece que é mentira, né? Porque em seguida teve toda a questão do velório, que não teve velório, na verdade, né? A gente
ele foi ensacado, do jeito que estava, porque assim, os profissionais não podem ficar manipulando o corpo, então não dá para vestir, não dá para nada. É do jeito que a pessoa morre, ensaca, etiqueta, vai pro caixão, lacra o caixão, e é isso, assim, não tem, assim, sabe, nem 5 minutos, nem 5 segundos para você fazer nada. Então isso é muito doloroso, sabe, você vê, assim, aquela pessoa que é o amor da sua vida, foi o meu pai, a minha irmã que teve, infelizmente, que lidar com tudo isso, né, e ver ele no saco, não, eu saco, né, com a etiqueta do nome dele e tudo mais, enfim. Saiu do hospital e, assim, o que a gente conseguiu fazer foi uma pseudo-carreata, né, a gente seguiu o carro da funerária enquanto ele ia do cartório pro crematório. E de lá a gente viu, assim, a uns 20 metros o caixão, e é uma coisa surreal, porque vem, né, aquela pessoa toda vestida de branco, com bota, com tudo, parece aqueles filmes de ficção científica, desinfetando o caixão por fora e tal, e ali a gente teve, assim, cerca de 5 minutos, no máximo, com esses 20 metros de distância do caixão, para fazer alguma coisa e se despedir, né, então ali estava a minha mãe, que tinha recebido alta do hospital, eu não pude nem abraçar a minha mãe, a gente teve que ficar à distância, porque ela tinha acabado de sair do hospital, a gente não sabia da segurança dela chegar perto, né? E então, assim, a minha tia, que é irmã do meu pai, e a minha avó, mãe dele, né? E ali foi um momento muito louco, porque eu tive bebê em março, né? Exatamente quando começou a pandemia. A minha avó ainda não conhecia o meu filho. Então, ali, vendo o caixão do meu pai, foi a primeira vez que a minha avó viu o meu filho, assim, foi todo um misto de sensações e de experiências, assim, e a gente não tá preparado, né, porque não tem aquele tempo onde você, de repente, chama um representante da religião, da família, e ele dá umas palavras de conforto, faz tudo, assim, então, ali na hora eles falaram, vocês têm, se quiserem fazer alguma coisa, é agora, e aí a gente só se olhou, assim, eu olhei para minha tia é católica, e eu falei, tia, você faz um Pai Nosso, assim, na emergência, né? E aí a gente fez uma oração do Pai Nosso, em seguida ficou aquele silêncio, e eu falei, bom, vou cantar. E aí meu pai, ele gostava muito do Tim Maia, e eu cantei uma música que ele gostava, e aí todo mundo começou a cantar junto, e foi isso, assim, foi esse o velório que meu pai teve, né? E aí eles já vieram levando o caixão lá para dentro, e depois é isso, vem na caixinha, numa urna, cinzas, e acabou, foi isso. Então, é muito doloroso, assim, passar por tudo isso, é muito doloroso, eu não fui na casa da minha avó, por exemplo, né, a minha avó tem 90 anos, perdeu o filho, e assim, a gente fica, sabe, órfão de várias formas, assim, né, para mim não era importante, assim, eu não tenho essa questão do cemitério, daquele ritual, mas eu gostaria de poder ficar, por exemplo, na casa da minha mãe, mexer nas coisas, de poder ir ficar na casa da minha avó, ver foto e chorar junto com ela. E isso, para mim, é o que está me fazendo falta, sabe? De poder ter o amparo e sentar junto para tomar café e, de repente, no meio de uma conversa, todo mundo chorar de uma vez porque lembrou de alguma coisa, porque, sei lá, escutou um som, enfim. Isso aí está fazendo muita falta. Isso aí acho que é a maior crueldade da Covid, né? Eu entendo que a gente precisa falar sobre a morte sempre, que a morte ela precisa ser naturalizada, porém jamais banalizada, né? E eu acho que esse é um cuidado que a gente precisa ter, porque por mais que o meu pai não fosse mesmo viver para sempre, assim como nenhum de nós vai, mas a forma como as coisas estão acontecendo, isso sim é muito cruel, né? E a gente pode começar a pensar aí nas consequências, né, de toda essa privação dos processos de luto e tudo mais. Eu acho que a gente tem uma... Eu acho que a gente tem um aspecto importante, né? A Déia contou essa história tão tocante, tão... Imagino que tão presente para milhares, milhões, né, de pessoas que estão vivendo isso no mundo, quer diretamente, quer indiretamente. E a gente vê aqui no Brasil um descaso tão grande das autoridades públicas com essas mortes, né? Isso me deixa muito chocada, e chocada como esse descaso
não parece causar uma grande comoção, por outro lado. Eu acho que nós chegamos num nível de individualismo tal que está se refletindo tanto na atitude dos jovens, por exemplo, que estão lá na Praça do Skate, que a Clarissa falou, quanto, por exemplo, no descaso das autoridades em relação a todas essas questões. Acho que o nível de mortalidade no Brasil dos cidadãos comuns é tão grande, né? A gente tem aí, por ano, cerca de 60 mil homicídios, a gente tem 40 mil pessoas que morrem por acidentes de trânsito, a gente tem outros tantos que morrem de doenças que poderiam ser tratadas e não são tratadas por conta da precarização do atendimento médico, da pobreza, da desigualdade, etc. Então, tudo isso nos leva a ser uma sociedade em que a morte, de certo modo, não é respeitada, é banalizada, nesse sentido que a Dea falou. Você tem uma banalização. Enquanto sociedade, nós vemos a morte de maneira banal. Nós não valorizamos a perda de cada uma, por exemplo, dessas pessoas que morreram pela Covid. Quantas dessas pessoas poderiam ter sido poupadas, poderiam viver mais 10 anos, mais 50 anos, né? A gente tem casos de pessoas que morreram muito jovens, mesmo as pessoas mais idosas poderiam, muitas delas, passarem ainda muitos anos de felicidade, enfim, de viver a vida com as suas famílias, contribuir socialmente, e essas vidas todas foram perdidas, muitas vezes por negligência das autoridades públicas, e eu acho que tem essa dimensão, que é uma dimensão mais do que meramente política, de autoridades que são insensíveis, que de fato não tem nenhum cuidado com as pessoas, mas também eu acho que isso acaba infiltrando na nossa sociedade de tal modo que nós também aceitamos isso, nós também não nos indignamos o quanto seria necessário com isso que está acontecendo. Né? A gente sabe que o Brasil, proporcionalmente, é um dos países mais afetados do mundo, absolutamente também, né, em números absolutos e em números proporcionais, é um dos países mais afetados, talvez o segundo mais afetado proporcionalmente, e a gente tem, então, o que devia ser um escândalo público, porque se a gente não se importa que as pessoas estejam morrendo, com o que a gente vai se importar? O que vai nos mobilizar? Eu acho que é uma pergunta que cada um de nós podemos nos colocar como cidadãos. O que nos mobiliza enquanto cidadãos? O que motiva uma resposta que possamos dar a essa situação toda que nós vivemos, né? A esse beco sem saída de uma sociedade que não consegue enxergar o seu futuro, por exemplo. Então, eu vejo, por exemplo, que agora, nas campanhas eleitorais dessa eleição, que vai acontecer daqui a pouco menos de 2 semanas, e a gente vê uma mudança no tom das campanhas eleitorais, um discurso de que é preciso cuidar das pessoas, mas ainda assim eu vejo muito pouca concretude nisso. Parece muito mais um discurso vazio, né? Então me preocupa muito isso. Clarissa, de repente queria te perguntar, você como vendo isso no teu cotidiano, não sei se você teve alguma pessoa próxima, mas como que você acha que a relação, se a nossa relação com a morte de alguma forma muda depois dessa pandemia, depois de todos esses números, se você, né, a nossa relação pessoal, e de que forma as experiências, né, da Deia, a Vilma não falou, mas ela também perdeu uma pessoa e não pôde participar, né? O que isso nos traz, de que forma que isso reverbera em nós como sociedade? Eu acho, Amélia, assim, eu acho que
houve a questão, por exemplo, dos cuidados paliativos, né, dessa humanização, né, dessa busca do humanizar os últimos momentos. Tinha sido um baita progresso nosso, que os cuidados paliativos é algo que está surgindo com muita força, mas ainda engatinhando. A pandemia tira tudo isso, porque ela incute na morte e no morto um poder contaminador que a gente estava aprendendo a deixar um pouco de lado, né? Quando a gente pensa nos próprios locais de sepultamento, que a gente fala dessa transformação, pensando aí ao longo dos séculos, é recente a criação dos cemitérios, é recente esse retirar o morto de dentro das igrejas e construir cemitérios fora da cidade. Por quê? Porque os higienistas os viam como vetores das epidemias, né? Então, o corpo do morto era um disseminador, digamos assim, de doenças, de epidemias, enfim. Então, se constroem cemitérios fora da cidade, né? A morte passa a ser cuidada pelos médicos, nos hospitais, em ambientes assépticos, e a gente chega àquele extremo do morto, do moribundo, antes, né? O moribundo sozinho numa UTI ligado a inúmeros aparelhos, prolongando, postergando esse momento final, né? A morte em si. A medicina paliativa, ela vem na contramão disso tudo, no sentido de tentar humanizar, de reinserir o doente no seio da família, para que ele não tivesse os últimos momentos alijado dos seus familiares, do afeto. Porque a gente sabe que remédio, cuidados médicos nem sempre são o que o paciente precisa, né? O que a pessoa precisa, às vezes o afeto, como ela disse, cantando, escutando a voz das filhas, as reações que ele tinha. Então, muito mais do que uma droga que retire a dor, é o convívio com aqueles que a gente ama, que muitas vezes auxiliam nesse processo, né? De despedida. E a pandemia vem na contramão disso tudo. Veja, eu sou contra esses macacões, sabe? Parece, você vai sepultar alguém, parece que você está carregando, sei lá, urânio, não sei, alguma coisa assim que vai acabar com a humanidade. Você dá um caráter contaminante para aquilo tão forte, eu acho assim, pesado, sabe? É muito pesado, e tudo isso acaba refletindo, né? Porque você fala assim, meu Deus, por que 20 metros? A família podia se despedir, chegar próximo o caixão, e daí a gente tropeça no quê? Num excesso de informação que, na verdade, é falta de informação. Ah, não, vou me travestir aqui para não... Se a pessoa não souber tirar aquele traje todo, não vai adiantar nada. Né? O álcool gel e o hipoclorito de sódio, eles têm diluídos, eles têm o mesmo efeito, mas se coloca tudo num patamar tão, sabe, que você cria essa fissura, sabe? E daí, assim, o morto volta a ser o fator contaminante. Ir ao cemitério, as pessoas já me perguntaram, mas e a Covid depois do morto? Eu falei, gente, sabe, não é assim. Não é obrigatório cremar, se quiser sepultar, pode sepultar. Quer dizer, existe chegou a se falar que tinha que se lacrar o caixão. Não precisa, tira as tarraxas, quebra as tarraxas, né? O potencial de contaminação de um velório é muito maior entre os vivos do que com relação ao morto, né? Então, eu acho que a gente regrediu muito, porque ao invés da gente assimilar a morte como parte do processo, como algo inerente a todos nós, ela entra em cena mais vilã do que nunca, né? E com um excesso de informação que se torna em nada, né? Porque é tanta baboseira que se fala por aí, e a gente às vezes até fica em dúvida do que acreditar, do que não acreditar, né? E na ponta tá lá a família, que há pouco tempo, assim, a gente vive um afastamento muito grande, quer dizer, a gente saiu
daquela pessoa que falecia em casa lá no século XIX, foi para o hospital morrer sozinha. Quando a gente começa a reinseri-lo, opa, vem o vírus, a Covid e tira do convívio, e volta toda aquela celeuma da contaminação, da morte. Então, eu acho que para nós foi um retrocesso muito grande, até porque esse processo todo ele vai demorar muito a se desdobrar, né? Demora muito a se maturar uma situação como essa. E sei lá quanto tempo a gente vai levar até conseguir absorver toda essa questão da pandemia, né? Então, o que são coisas assim, coisas que me marcaram, por exemplo, os mais velhos que têm todo aquele cuidado com o morto, mas com que roupa ela foi enterrada? E daí aquela coisa de você omitir do esposo como a esposa foi sepultada, porque você não quer confrontá-lo. Não, ela foi ensacada, etiquetada. Quer dizer, você volta a tratar o corpo morto, o corpo humano, como coisa contaminante, né? Você coisifica a morte e coloca ela num patamar assim, fuja disso. Mas e como é que a gente fica por dentro? E, na verdade, tudo isso desvela o quê? Falta de estrutura na saúde, no próprio serviço funerário, falta de informação. Tudo isso fica muito premente aqui, né, no Brasil, em relação à pandemia. Então, eu acho que a gente regrediu um pouco nessa questão, né? Eu vejo, por exemplo, finados aí, que caiu hoje, né, segunda-feira, a gente passou praticamente 3 dias, né, porque sendo uma segunda, o pessoal usou o final de semana, movimento baixo nos cemitérios, né, e a gente tem que ficar incentivando as famílias, olha, a memória do seu ente querido não precisa ser só relembrada, celebrada no dia de finados, vai em outro dia, quer dizer, a gente ainda tem que reforçar que as pessoas se desapeguem desse discurso tradicional de finados, dia dos mortos, dias de rememorar os mortos, para evitar aglomeração, quer dizer, então está tudo muito incipiente, nós estamos juntas aqui, mas separadas por quantos quilômetros? Eu podia estar em outro país, né? Então, a gente tem uma pretensa proximidade, uma pretensa relação, né? E tudo isso se quebra quando a morte vem e se faz presente, mais presente, porque até então a gente estava jogando ela para baixo do tapete e deixando para enfrentá-la só quando ela se fizesse fato, né? Então, eu acho bem complicado, porque a gente regrediu muito nesse nosso contato com a nossa própria finitude, né? E estando alheio ao processo da morte, do luto, do enterrar, do escolher a roupa, do dizer, vai com Deus, está tudo bem, descanse, a gente te ama, né? Tudo isso ainda nos deixou mais ausentes e com essa carga ainda de ter que depender de estruturas que nos são alheias, né, como um ambiente hospitalar, a capacitação desses profissionais, um serviço funerário, tudo isso é alheio a nós. Então, mais uma vez, a gente fica vítima de um alheio desconhecido, com um tema espinhoso, e agora ainda mais reforçado por esse padrão de contaminação. Então, realmente, eu acho que, nesse sentido, a gente regrediu, mas eu acho que só para daqui a um ano, para sentir realmente como que vai se reestabelecer, digamos assim, essas relações com esses espaços, com a morte em si, sem deixar de pensar também que o próprio movimento dos planos funerais e afins, o que eles já demonstram? Uma terceirização daquilo que nos seria intrínseco quando da morte de alguém. A gente está colocando tudo muito ao terceiro, e de repente nem isso mais a gente tem. A nossa vontade nem para isso se desvela mais, é tudo de acordo com um protocolo. Mantenha a distância, não chore, não isso, não aquilo, não abrace, não vivencie,
Então, realmente, eu acho que vai demorar muito, muito tempo para a gente conseguir assimilar isso tudo. E talvez, acho que a imagem mais significante para mim, em relação a essa questão da pandemia, foi quando eu vi um daqueles tratores cavando uma daquelas covas coletivas, que é o que mais perguntam aqui em Curitiba. Pô, Clarissa, não teve cova coletiva? Não, a gente teve capacidade de absorver tudo isso e tal, mas aqueles caixões envelopados em plástico, quer dizer, isso é o cúmulo do exagero, né? Como se nem descansar na flor da terra aquele corpo pudesse mais, porque ele vai contaminar. Então, eu acho que a pandemia abriu essa era dos extremos ainda mais, né? Agora também com relação à nossa finitude. E tem um outro aspecto também, né? Que é a criação de uma camada dos vulneráveis, né? Daquelas pessoas que podem morrer sem serem devidamente chorados, assim, no sentido de que socialmente a gente meio que a pandemia ressaltou que velhos, pessoas que já têm algumas doenças, pessoas que têm alguma deficiência física, enfim, uma coisa muito higienista de que se você não é um cidadão produtivo, jovem, de boa saúde, você pode morrer porque não vai fazer falta. Porque, afinal, todos vão morrer mesmo, então, mais cedo ou mais tarde, e esses vão morrer mais rápido. Então, eu acho que isso é uma contraface, que não é apenas dos que morrem, mas dos que podem morrer, dos que estão destinados a morrer, sem lamento, um lamento social, né? Que se inscreve um pouco naquela lógica que eu havia mencionado anteriormente. Eu acho que a gente não pode esquecer do quanto idosos, principalmente, foram negligenciados nesse aspecto de que eles poderiam morrer. Eles são os mais vulneráveis, eles são os mais facilmente eliminados, aí, entre aspas, pelo vírus. Esse caráter muito eugenista que a pandemia trouxe para a gente. Eu ouvi muita gente falar, mas ele tinha alguma doença? Ele tinha diabetes. Então tudo bem. Né? Então tá. E não só, sempre que a gente falava, né? Hoje morreram em Curitiba X pessoas por Covid. Mas quantas tinham comorbidades, né? De repente todo mundo começou a ficar interessado nas comorbidades alheias, né? E a obesidade também, enfim, gerou toda uma histeria também com relação a isso, e realmente, assim, é uma coisa de que, pegou Covid, mas era diabético, era hipertenso, era fumante, então beleza, então tudo bem, morreu, ótimo, era isso aí mesmo, tava na linha já, né, ali de sucessão. Então isso eu ouvi muito mesmo, né, muito, e a gente sabe que isso não é necessariamente uma verdade, né? Pessoas com diabetes, pessoas hipertensas, pessoas obesas, elas podem viver muito assim tempo, como são, né? Não é porque elas não é, elas podem viver muito tempo, né? Tanto que muitas, inclusive, com todas as comorbidades, muitas até se recuperaram, né? Se contaminaram e se recuperaram. Então, assim, não é que, tudo bem, então você tinha que morrer mesmo, né? Quase como um castigo por você, entre muitas aspas, não ter se cuidado, né? Então, assim, gerou todo um movimento mesmo com relação a isso, e são coisas que eu procuro separar na minha mente, né? Então, assim, eu tenho muita gratidão à equipe que cuidou do meu pai, eu tenho muita gratidão ao fato de eu ter acesso a essas informações, porque mesmo eu sabendo de tudo, eu precisei, sabe, empenhar muito esforço para conseguir realizar tudo isso, né? Mas assim, porque eu tinha conhecimento, eu tinha contatos, né? Num dia de desespero, eu liguei para 2 médicos amigos meus e perguntei o que eu posso fazer agora, né? E eles foram me orientando, porque naquele momento eu era só uma filha, né? E queria fazer o melhor pelo meu pai, mas eu tinha acesso a informações e pessoas que puderam me dar esse suporte. Então, eu sou muito
grata por ter conseguido fazer tudo isso pelo meu pai, mas isso não apaga o fato de que a maioria das famílias não teve essa oportunidade, de que a maioria das pessoas não tem acesso a essas informações, e de que sim, existe muita negligência por aí, em todas as esferas e setores, e a gente não pode fechar os olhos só porque eu tive uma experiência com um pouquinho melhor, né, com relação à morte do meu pai. Então a gente precisa continuar falando sobre isso mesmo, e enxergar como sociedade, né, que não é a minha experiência que faz a coisa ser poética, né, foi cruel. Apesar de eu ter os meus, que eu digo assim, que são os meus pontos de luz no meio dessa tempestade toda, mas é uma situação muito cruel e eu reconheço que eu fui privilegiada pelo conhecimento que eu tenho. Então, acho que agora a gente precisa também começar a disseminar esse conhecimento, levantar essas discussões mesmo, né? Porque, como a Clarissa falou, é um caixão lá ali todo envelopado em plástico, tal, quer dizer, o meu marido, o meu filho, a minha mãe, eles viraram lixo hospitalar, né? Então, isso é muito cruel, isso a gente precisa repensar mesmo enquanto sociedade, né? A gente estava indo bem e agora voltou várias casinhas no jogo aí, porque está sendo muito complexo lidar com tudo isso. Sem dúvida. São as imagens que ficam, né? As imagens daquelas pessoas parece um astronauta e das covas, né? Vão entrando no nosso imaginário como morte nesse momento, né? É bastante pesado. A Dayana colocou aqui no chat, a gente tem mais, acho que a gente pode passar mais uns 5 minutinhos, se perguntando como que isso também impacta nas crianças, né? E as crianças vendo essa questão dessas vidas descartáveis, se elas não acabam assimilando, e mesmo ouvindo todos esses números, todas essas coisas, né? É bem complexo. Meu filho vai voltar para a escola, talvez vá voltar para a escola em breve, e a gente está pensando muito nisso, né? Como é que eles estão, né? Como é que essa geração também está assimilando essa nova realidade, todo esse distanciamento também de mais velhos, né? Principalmente dos avós. Enfim, são muitas questões que orbitam isso, né? Acho que a gente pode tentar fechar, de repente, tipo, algum comentário que tenha ficado, algum tema que vocês né, gostariam de fazer um comentário final, né, para a gente caminhar aqui para o encerramento, então. Eu acho que talvez a única arma, digamos assim, no bom sentido, né, não no sentido bélico, mas no sentido de luta contra a situação que nós temos, é realmente diálogo, é falar, é expressar, é desabafar tudo isso e conversar, né, e buscar, assim, porque o que eu vejo é uma situação, assim, de um excesso de informação, mas com muita desinformação, né, informações nem sempre bem fundamentadas, digamos assim. E eu acho que, tanto com as crianças, a gente foi apartado do contato físico, a gente foi apartado do adeus aos nossos mortos, quer dizer, quantas coisas nós estamos sendo apartadas, e o que nos sobra é só o diálogo, né? É tentar ressignificar essas coisas na medida do possível, trazer à tona os assuntos que são realmente de interesse, né? Seja o saudável, seja o que tem uma doença crônica, todos nós vamos morrer, com ou sem Covid, né? A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa, enfim, trazer isso à tona e digerir, digamos assim, né? Nos predispor. Que bom que você pôde ir com seu pai até o cemitério aquele dia, que as crianças puderam ter um contato antes desse vulto negativo que a Covid trouxe de volta para esses espaços, né? Que bom quando a gente pode falar sobre, porque falar não deixa de ser um certo preparo, você tem um referencial, ainda que no passado, de um momento que você falou a respeito daquilo, né? Então, tudo isso
permeia aí situações que o diálogo pode nos trazer um certo conforto, talvez, ou uma maneira de encarar melhor toda essa situação, porque isso está longe de terminar, né? E a gente precisa falar sobre, não tem como sobrepujar tudo isso, né? Nunca mais as coisas serão como a gente conhecia. Eu tenho, além do meu bebezinho, que hoje completa 8 meses, eu tenho 2 filhas mais velhas, né, e elas, enfim, para elas foi muito mais difícil, né, a gente tinha morado durante 5 anos com meu pai e com a minha mãe, então para elas é uma perda muito grande. E eu vejo que é isso, a gente precisa, né, acolher esse sentimento, às vezes elas ficam com raiva, às vezes eu também fico com raiva, e aí depois vira só saudade, depois vira, enfim, a gente vai elaborando aí, acolhendo os sentimentos que vão surgindo, né, eu acho que o importante é nunca negar que você está sentindo alguma coisa, né, a gente não bloqueia nenhum deles, quer chorar, chora, não quer chorar, não chora, vamos conversar, vamos ver um filme, e assim a gente vai levando um dia de cada vez, tentando entender ali como é que isso está acontecendo dentro da cabecinha delas, né. E não deixando de trazer a importância também de fazer o paralelo de, bom, já que a morte é inevitável, né, o que a gente pode fazer enquanto ela não chega, né, trazer um significado para a vida, sabendo que um dia a gente nunca mais vai estar aqui, né, um dia alguém vai, né, independente da ordem, alguém não vai mais voltar, né, e o que a gente pode fazer enquanto a gente tem o privilégio de estar vivo, de estar juntos, e tentando trazer esse olhar, assim, de agradecer pelo que o meu pai fez, honrar a existência dele, tudo que ele fez para nós, né, e entender que, ok, agora é a nossa vez de honrar a oportunidade de estarmos vivos e deixar alguma coisa bacana como ele deixou, né, eu falo para elas, se vocês estão com saudade é porque teve muito amor, então a gente não tem saudade do que era ruim, a gente tem saudade de uma coisa que era boa, se a gente tem saudade do vovô, é porque ele foi maravilhoso, então vamos ser maravilhosos uns para os outros também, e vamos construir a nossa história, porque quando a gente vai embora, quando a gente morrer, as pessoas também vão ter saudade da gente pelo bem que a gente fez, pelas coisas boas que a gente deixou aqui. Porque no final das contas é sobre isso, né? Já que a gente vai morrer, então vamos viver e morrer bem, né? Eu deixaria como palavra final exatamente isso. Acho que a morte define o sentido da vida, já que a morte é inevitável, é preciso que vivamos para que a nossa morte represente alguma coisa do que de como a gente viveu, de como as pessoas vão se lembrar da gente, e não apenas isso, né, mas eu acho que tem uma ética que vem junto com a perspectiva da morte sempre presente. Se a gente pensa, por exemplo, nas religiões, basicamente todas as religiões, de alguma maneira, pensam numa outra vida, né, como a morte como não sendo o fim de tudo. Para mim, por exemplo, que sou ateia, que não acredito que haja uma continuação de qualquer tipo, a não ser a biológica mesmo, de virar matéria novamente, eu acho que constrói um sentido de que a vida tem um sentido nela mesma. O sentido da vida não está no além, em você ir para o paraíso, ou, sei lá, reencontrar as pessoas que você amou nessa vida, mas, assim, esta é a sua oportunidade de viver e de fazer o que você imagina que é preciso ser feito, né? Não há uma segunda chance. Eu acho que isso também é bastante importante. A nossa transmissão já foi encerrada, né? Acho que só continua no Facebook. Agora no Insta, eu não sei se caiu. Mas é isso, gente. Eu lembrei agora também que no México, né, os nossos amigos mexicanos fazem do Dia dos Mortos uma grande celebração a todos esses que nos antecederam, né, aos nossos antepassados, as pessoas que nos deram a vida e que eventualmente não estão aqui, né, é uma atitude bem, bem diferente. A gente vê como culturalmente também a gente tem diferentes visões. Claro que o Covid
coloca a gente num plano completamente distinto, mas é isso, né? Que esse dia seja um dia de reflexão, de lembrar com carinho, de lembrar com saudade, de honrar as pessoas que passaram pelas nossas vidas, que a gente conheceu, que não conhecemos, e seguir lutando, né? Seguir lutando pela humanização da morte, e que a gente converse mais sobre isso, que a gente, né, quebre esses muros, essas barreiras, e né, como a Dea falou, falar com as crianças, né, trazer isso para um plano da ordem do natural, digamos assim, no sentido da inevitabilidade disso. Então, quero agradecer muito a todas vocês. Clarissa, muito obrigada. A gente sabe que você está com um dia super agitado hoje, né? Com entrevistas e tudo isso. Obrigada por, né, aceitar o nosso convite de estar aqui com a gente. Foi um prazer. Seus conhecimentos ajudaram muito a gente a pensar tudo isso, muito bom. A Vilma também, a Vilma e a Deia, que são as, né, parceiras aí do site das pandêmicas. Para quem está nos assistindo, seja agora ao vivo ou depois no YouTube, convido a todos e todas para visitar o site, para trazer seus relatos, para divulgar, seguir a gente nas redes sociais, @pandêmicas, no Instagram, no Facebook e no Twitter, e seguimos à disposição aí para continuarmos essa conversa. E é isso, acho que é hora de almoçar, né, gente? Muito obrigada, então. Vamos lá. E até a próxima. Obrigada, gente. Até. Tchau, obrigada. Tchau.